Artigo 165-A. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente, a decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifeste no prazo de 5 dias. Se a constatação ocorrer durante a sessão de julgamento, esse será imediatamente suspenso, a fim de que as partes se manifestem especificamente. Se a constatação se der em vista dos autos, deverá o julgador que a solicitou encaminhá-los ao relator, que tomará as providências previstas no caput. Em seguida, solicitará a inclusão do feito em pauta para prosseguimento do julgamento, com submissão integral da nova questão aos julgadores. Artigo 166. Se for rejeitada a preliminar ou, se acolhida, não vedar a apreciação do mérito, seguir-se-ão a discussão e o julgamento da matéria principal, e sobre ela também proferirão votos aos desembargadores vencidos na preambular. Artigo 167. Preferirá aos demais, com o dia designado, o processo cujo julgamento haja sido suspenso, salvo se o adiamento tiver resultado de vista e se estiver aguardando a devolução dos autos. Artigo 168. O julgamento, uma vez iniciado, ultimar-se-á na mesma sessão, ainda que excedida a hora regimental. Artigo 168-A. Os processos de competência originária e os recursos interpostos para o segundo grau de jurisdição poderão ser julgados por meio eletrônico, utilizando a ferramenta do plenário virtual. Parágrafo único. Poderão ser julgados no plenário virtual tanto os processos judiciais que tramitam em autos físicos, quanto os processos judiciais em tramitação virtual no Tucujuris ou no Sistema de Processo Judicial Eletrônico, PGE. No Tucujuris ou no Sistema de Processo Judicial Eletrônico, PGE. Artigo 168-B. Disponibilizados o relatório e o voto no sistema de tramitação processual, o relator indicará a intenção de realizar o julgamento do processo de forma eletrônica no plenário virtual. Parágrafo 1º. Para que o processo seja incluído em sessão do plenário virtual, o relatório e o voto do relator precisam estar necessariamente inseridos no sistema de tramitação processual correspondente no momento da remessa para a secretaria do órgão julgador. Parágrafo 2º. O relatório e o voto apresentados pelo relator ficarão disponíveis para visualização no plenário virtual a partir da abertura da sessão de julgamento até o seu encerramento. Da sessão de julgamento até o seu encerramento. Artigo 168-C. Recebidos os processos pelos sistemas de tramitação processual com a indicação pelo relator de julgamento utilizando o plenário virtual, a Secretaria do órgão julgador providenciará a organização da pauta da sessão virtual, bem como a respectiva publicação no Diário de Justiça Eletrônico, DJE, e a intimação das partes interessadas por meio de seus procuradores e do Ministério Público, quando for o caso, com a indicação de que o julgamento do processo se dará de forma eletrônica. Parágrafo 1º. As sessões virtuais serão realizadas semanalmente, com início às sextas-feiras, às 8 horas, e encerramento no 7º dia corrido, às 23h59, respeitando o prazo de 5 dias úteis previsto pelo artigo 935 do Código de Processo Civil, entre a data da publicação do anúncio do julgamento do DJE e o início da apreciação colegiada, ressalvados os casos previstos no artigo 7 da presente resolução. Parágrafo 2º. Prorroga-se automaticamente o prazo do parágrafo 1º deste artigo para o primeiro dia útil subsequente, quando o término da contagem forem dia sem expediente na Secretaria do Tribunal. Parágrafo 3º. Nas comunicações relativas ao plenário virtual, deverão ser informados os dias e horários de abertura e encerramento das sessões de julgamento. Parágrafo 4º. Não serão julgados em ambiente virtual o processo com pedido de vista por um ou mais desembargadores. Parágrafo 5º. O advogado da parte ou procurador do órgão público oficiante e o representante do Ministério Público poderão, com antecedência mínima de 24 horas do início do julgamento, inciso 1, solicitar por meio de petição a retirada de pauta de processo inscrito para julgamento no plenário virtual.
indicando sua intenção de realizar sustentação oral. Inciso 2. Entregar na secretaria ou juntar nos autos do processo, quando cabível, a sustentação oral, arquivo eletrônico contendo manifestação oral em áudio MP3, WMA, AAC, OGG, WAV, ou áudio e vídeo AVI, MPEG, MOV, WMV, MP4, EVOB, ASF, em tamanho máximo de 250 MB, 250 MB, observado o tempo máximo previsto no artigo 237 do Código de Processo Civil, ocasião em que o feito será julgado em ambiente virtual. Parágrafo 6º. Apresentando o requerimento a que se refere o inciso 1 do parágrafo anterior, a Secretaria deverá retirar o processo da pauta virtual e incluí-lo na primeira sessão de julgamento presencial, ainda não publicado, ocasião em que o presidente do órgão julgador apreciará o pedido. Parágrafo 7º. Os processos incluídos em pauta para julgamento virtual deverão ser encaminhados de volta ao gabinete do relator pela Secretaria do órgão julgador.